tarde, irmãs. Graça e paz a todas. É uma alegria para nós, a Sociedade Feminina de Pinheiros, receber todas vocês aqui. Eu sei que nós estamos com um grande número de visitantes, mas também estamos com as nossas sócias aqui, outras da própria igreja. Então, nós queremos agradecer mesmo, em nome do Senhor, vocês estarem aqui conosco, que hoje possa ser um dia muito abençoado para todas nós. Eu vou contar rapidamente como surgiu aqui na igreja esse trabalho, bem rapidinho, porque depois eu sei que do trabalho vai ser explicado o que a Paola falou. Aqui na SAF de Pinheiros, Sociedade Estudadora Feminina, começou assim esse trabalho. Eu tinha uma parceria com a Carly, num trabalho de crianças, e Deus colocou no coração dela a necessidade de ajudar as jovens senhoras. E ela falou, Luiz, vamos montar alguma coisa e tal? Eu falei, monta aí, né? Ela é ótima para fazer projeto. Ela falou que projeto ela monta na hora. Eu falei, monta alguma coisa, vamos sim. E até ela brincou, falou, olha, estou errando gelatina, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, não, vamos montar alguma coisa. E então, nós montamos um grupo de 8 mulheres apenas aqui na igreja, sendo 4 jovens casadas e 4 mais experientes, né? Lógico que eu estava no mais experiente. E nós nos reunimos quinzenalmente, durante 6 meses, mais ou menos, um pouco menos. E nesse momento nós pegamos um livro, fazíamos um estudo desse livro que dizia respeito ao papel da mulher, né, a mulher cristã. Nós estudávamos, discutíamos entre as jovens senhoras e nós mais experientes, e no final nós fazíamos uma receita. Né, cada esposa ou mulher mais experiente trazia uma receita e nós cozinhávamos ali com as jovenzinhas. E nós fizemos isso por um bom tempo. Quando chegou no final do ano 2015, isso foi em 2015, Deus me colocou como líder aqui das mulheres, e eu falei para a Carly, vamos tornar isso um pouco maior? Vamos trazer para a nossa SAF, né, esse projeto de Unindo Gerações, porque mesmo dentro da SAF, nem pensávamos na mocidade na época, né, nas jovens, mesmo na SAF haviam as mulheres mais experientes e aquelas mais jovenzinhas. Então, nós começamos um novo trabalho em 2016, abrimos para toda a igreja, não era mais um grupo fechado, e nós fizemos um outro formato. Nós fazíamos mensalmente palestras, né? E a Carly, já desde então, já olhava para o trabalho da Cindy, mas tivemos que aguardar o tempo de Deus para que isso acontecesse. E, ao longo de 2016, nós nos reunimos mensalmente e trazíamos palestrantes para falar assuntos femininos. Até que nós nos reunimos um dia e pensamos, não é bem isso que a gente quer ainda, ou que Deus espera de nós. Porque fica parecendo assim meio consultório médico, onde você olha lá o título da palestra e fala, esse eu preciso, eu vou, esse não tem problema, eu não vou. E não era isso que a gente pretendia, a gente queria que realmente unir as gerações, por isso o nome, né? Unindo Gerações. Com que mulheres mais jovens e menos jovens se reunissem para crescer espiritualmente. Então, nós pensamos nesse novo formato de discipulado de mulheres, onde mulheres mais velhas e mais jovens, as solteiras da mocidade, poderão participar, e como a Paola diz, nós vamos estudar a palavra do Senhor, estudar na palavra do Senhor o que Deus tem preparado para a mulher cristã. Qual é o desejo dele para que nós possamos servi-lo com maior alegria e dentro da vontade dele. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas aqui, que Deus abençoe esta tarde, que nós possamos nos fortalecer e que esse projeto, se for da vontade de Deus, possa crescer e que nós possamos juntas crescer para o Senhor Jesus. Amém? Queria chamar o pastor Arival só para ele... A gente queria mostrar que a gente tem um aval dele, não é um movimento feminista, né? Sem que o pastor saiba que a gente está aqui. Boa tarde a todas. Eu já conheci o material da Cindy, né? Eu já recebi, tinha dado uma olhada. E, por incrível que pareça, esse movimento de discipulado de mulheres tem crescido no mundo inteiro. No nosso congresso aqui em maio, nós estaremos recebendo aqui uma mulher da Coreia, que ela tem uma revista que ela escreve sobre os problemas das mulheres. Ela trabalha principalmente com esposas de obreiros, de líderes. E ela vai dar 2 palestras, ou 3 palestras aqui no encontro, no nosso congresso. Então,
Eu creio que nós estamos no caminho certo, o caminho do discipulado, é o melhor caminho para você tratar com pequenos grupos, né? Não precisa ser grandes grupos, pequenos grupos, e trabalhar esse assunto. Então, parabéns pela iniciativa e que Deus possa usar a nossa preletora e usar a liderança da SAF para unir, né? Nós precisamos unir cada vez mais as mulheres da igreja. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por esse momento em que estamos aqui, porque um dia o Senhor colocou na cabeça de alguém uma ideia. E o Senhor é o Deus das ideias, o Senhor é o Deus que fala conosco, que nos dá inteligência, nos dá estratégia para usar os ministérios da tua igreja para a edificação do teu povo. Então abençoe esse projeto, Discipulado de Mulheres, que ele trabalhe não somente o papel da mulher no lar, mas também a vida cristã da mulher. Que nós possamos ter um discipulado forte de mulheres na igreja. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Lilian Tomé Pedroso, sou casada há 12 anos, tenho 2 filhos, Leonardo hoje com 10 anos, o Felipe acabou de completar 9. E um pouco da minha experiência com o estudo Mulher Verdadeira, Feminilidade, começou há mais ou menos 4 anos, um processo que foi muito difícil para mim. Eu fui criada, como a maioria das mulheres da nossa geração, para ser uma mulher independente, uma mulher profissional, uma profissional de sucesso. E durante muitos anos eu dediquei toda a minha energia para me tornar essa mulher de sucesso. Me formei aqui no Brasil, na Faculdade de Direito, fiz 2 pós-graduações, uma no Mackenzie, outra no GV. Entrei muito cedo num escritório de Direito Internacional, um dos principais do país, um dos mais importantes na área de Direito Internacional. E com pouco mais de 23 anos, fui transferida para os Estados Unidos e assumi um cargo importante nos Estados Unidos. Isso fez com que a minha carreira profissional fosse meteórica. Então, passei a ser sócia desse grande escritório e realmente dediquei muito da minha energia à minha carreira profissional. Venho de uma família cristã, estudei no colégio cristão, então, apesar de saber toda a parte teórica, bíblica, que Deus queria da minha vida, realmente me deixei envolver com as coisas desse mundo. Até que um ponto que, já casada, com 2 filhos pequenos, eu achei que era totalmente independente e que podia, sozinha, sem o meu marido, criar meus filhos. Então, a minha arrogância profissional chegou a um ponto que eu pedi para o meu marido deixar nossa casa, pedi o divórcio para ele. E foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida, num processo muito doído, porque ao mesmo tempo que eu pedi para o meu marido o divórcio, Deus permitiu que a minha cunhada, da qual era muito próxima, com a minha idade, fosse acometida com câncer. E durante o período que eu estava me separando do meu marido, foi o período que ela entrou em tratamento contra o câncer, teve que fazer rádio, teve que fazer químio. E nesse período todo, Deus começou a trabalhar na minha vida, falando, olha, você tomou a forma das mulheres do mundo, não a forma da mulher que eu, Deus, criei. E isso foi assim, muito difícil para mim, porque minha carreira era muito importante. Óbvio que amava meus filhos muito e eu amo. E óbvio que eu na época não entendia, mas também amava muito meu marido. Mas minha carreira realmente era muito importante para mim. E nesse período de doença da minha cunhada, depois do falecimento, meu irmão novo, com 40 anos, ficou sozinho com 3 filhas para criar. Eu tomei uma decisão de largar completamente a minha carreira e assumir aquilo que Deus queria para a minha vida. Então, o papel é voltar às raízes, ao propósito dele de ser a mulher de acordo com os planos de Deus. Então, voltar para ser aquela mulher que tem, em primeiro lugar, a Deus, depois a sua família, seu marido, seus filhos.
E foi um processo que eu tive que trabalhar muito, porque para o mundo, realmente, a carreira é muito importante. Então, você deixar uma carreira de sucesso, uma carreira que é importante, na qual você se dedicou mais de 20 anos, o status que isso vem, a parte financeira, o conforto financeiro que trazia para a minha profissão, foi um período, assim, de muita reflexão. Mas um período muito feliz, porque eu encontrei alegria no Senhor. E a alegria de estar fazendo aquilo que Deus queria. E quando eu tive acesso ao estudo da mulher e sua verdadeira feminilidade, foi assim a confirmação que Deus tinha para a minha vida. Durante todo o estudo eu pude ver que realmente o propósito de Deus para a mulher é um propósito tão lindo que foi abandonado. Nós muitas vezes nos dedicamos às questões materiais, às questões que o mundo nos apresenta, nos seduz. Esquecemos qual foi o nosso propósito, para que Deus criou a mulher. Então esse estudo realmente veio como confirmação de uma decisão que eu tomei 4 anos atrás, de optar por estar com a minha família, dedicar mais o meu tempo às coisas de Deus, às coisas da casa, a voltar a ter um relacionamento com meu marido de acordo com o que Deus queria, um casamento que viesse a glorificar Deus em primeiro lugar. E então eu acho tão importante para a mulher cristã hoje realmente ter acesso a essa informação, essas verdades que o estudo apresenta, que foram realmente abandonadas por uma geração inteira e que espero que sejam resgatadas agora para benefícios das famílias cristãs. Oi, sou a Vanusa, sou casada há 20 anos com o Luiz, tenho 2 filhos, a Bianca com 17 e o Lucas com 5. Testemunhar do livro, do True Woman, ou do que Deus tem feito na minha vida, faz parte da minha jornada desde que o Lucas nasceu. Foi com o Lucas com 3 anos e tendo espelhado na minha postura e querer ser como a mãe, isso foi muito assustador na época para mim. Então eu comecei a orar para entender o que eu estava fazendo de errado. Dentro de uma sociedade que a gente cresce sabendo que tem que ser independente, ou aprende que nós temos que ser mulheres, forte e acima dos homens ou do marido, mas quando o seu filho de 3 anos, no padrão de uma família cristã, de tudo aquilo que a gente aprende na Bíblia, sai do rumo, sai da meta, sai do nosso padrão, realmente foi assustador para mim. Me ver numa situação de que eu tenho que criar um menino no valor pelo qual Deus o formou, para ser um homem numa sociedade e que realmente exercesse um papel masculino na sociedade. Então foi quando eu comecei a fazer o estudo e durante todas as 8 semanas, em cada lição, Deus foi falando especificamente comigo as áreas que eu precisaria me arrepender, confessar e organizar para que eu tivesse que colher bons frutos na educação do meu filho. Porque, é claro, com a filha de 17 anos, era ótimo vê-la independente, como eu a formei, toda a fala dela, a independência, mas para um menino, não. Então, Deus começou a trabalhar ao longo da caminhada e transformando várias áreas da minha vida para submissão em amor, conforme a Bíblia fala, para me ver como designer que Deus me criou como mulher, que eu poderia usar a força que Ele me deu, a ousadia, para a glória do reino dele e não para mudar ou moldar ou tentar manipular o caráter do meu marido ou as coisas que eu fazia em casa ou na sociedade ou no meu trabalho. Então foi essa grande descoberta para mim durante essa jornada com o estudo, a mulher e sua verdadeira feminilidade. Deus realmente ainda vem trabalhando ao longo do caminho, mas hoje é muito bom o meu filho com 5 anos se espelhar no pai e não na mãe, porque eu realmente me diminuí para que ele veja o espelho e meu marido possa exercer aquilo que Deus criou ele para exercer como líder do lar e tem me ensinado a ser a mulher pela qual ele realmente desenhou, ele realmente formou, ele me chamou a ser. E quando a gente se descobre e nos vê como Deus fez a essência da mulher e o papel que ela deve exercer na sociedade, realmente faz muita diferença.
Muitas coisas podem ser melhor quando a gente, nós mulheres, descobrimos esse potencial pelo qual Deus nos formou para ser. Essa tem sido a minha jornada e tem sido muito bom conhecer daquilo que Deus tem feito para a minha vida e dentro da minha casa. Sou muito grata a Deus por esse estudo e por ter disponibilizado para nós, em português, a possibilidade de fazer esse material na nossa língua, aplicar na nossa cultura, naquilo que Deus criou para nós. Agradeço muito pela oportunidade que eu tive. Do you ever feel inadequate to take action on the big plans God has put on your heart? Cindy Rast knows that feeling. And she's also watched him do more than she could possibly imagine. Cindy's impossible-sounding idea first began when she and a small group of friends went through the Bible study, True Woman 101. After the first week, we'd done our lesson, we'd watched the video. We got onto our knees. No one said a word at the end of the study. We got onto our knees and we just started confessing. The Holy Spirit was so present. And he showed us, you've got this all wrong. You have bought into the lies of this world and the culture. You have been deceived. You are women who know the word. You're women who are serving, but you've been deceived. Confess. And there was such sweet repentance that day. And the Lord began to work in our hearts over the next few weeks. And he brought about transformation. And then it began replicating. Over the course of the next couple of years, I don't know how many studies I led, but it was quite a few. Now, she led these studies in a place you might not expect, São Paulo, Brazil. I started the Bible study, the True Woman 101, with her. And it was amazing. These were all English-speaking women. So we had people from Switzerland and the United States and Brazilians that spoke English and Portuguese. But I thought, the women of Brazil, they need to hear this, and they don't have this accessible to them. And so I had said to my husband over the course of several months, oh, this needs to be in Portuguese. But I thought, who am I? Even though it felt impossible, Cindy's desire for True Woman 101 to be translated into Portuguese never left her. One day as she was sitting down to lunch, she turned on Revive Our Hearts. She heard the host of Aviva Nuestros Corazones, Patricia de Saladin, recounting her burden for Spanish-speaking women to hear Revive Our Hearts in their own language. The burden that I had was with the Spanish-speaking women. I couldn't take them out of my head. It was like, this need to be put into Spanish because all these women in Spanish need to listen to this message. And I was listening, and my heart was just resonating with everything they were saying. And I got down onto my knees, and I really cried out to the Lord, and I said, what do you want? What do you want from me? And he said, I want obedience. I want obedience. And then I argued with him. I said, but who am I? I'm Cindy Rast. I don't speak very well. I don't even speak this language very well. How can I do such a great thing? How can I do this? And then it was so interesting. I had a piece of paper there and a pen, and he just started bringing to my mind 3 different publishers that I know personally. And all of a sudden, as I started to list these things, he said, obey. So I said, okay. Yes, Lord. Cindy's step of obedience launched a journey of seeing God bring this big goal about. With trembling fingers, Cindy picked up the phone and left a message at Revive Our Hearts, sharing her passion. I remember thinking, this woman is going to think I'm this crazy woman from Brazil. And I just said, I really believe the Lord wants True Woman 101 translated into Portuguese. Can you contact me? The Revive Our Hearts correspondence team was thrilled to hear from Cindy and began talking with her about the translation process. That began my relationship with Revive Our Hearts. Cindy went on to contact several publishers and multimedia companies in Brazil. While she waited for answers, she prayed. Finally, a publisher agreed to take on the project. And then over the next few weeks, the Lord just opened the hearts of several women to give, and they gave enough money that we could contract the audiovisual company to begin translation
and producing the True Woman videos into Portuguese. God has also greatly used Revive Our Hearts in the life of Samantha, a friend of Cindy's. She and her husband wanted to be part of bringing this message to Brazil. I spoke with my husband about it, and he said, you know, with everything that Revive Our Hearts means to you and how I've seen it really transforming you as a person, I would love for us to be a part of that and to give financially to make that happen. The world's way of thinking. But do they know how to come to you to get the truth? You never know the internal significance that it's going to make, and just how wonderful it is for women to come together in their native language is so much easier for them. And so now, a little over a year later, we have the copy of True Woman 101, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, in Portuguese. Even though Cindy felt inadequate, God has done more than what she could have ever asked or imagined. And now she's continuing to ask him how he would have her invest in the women of Brazil for such a time as this. And so I'm just saying, you go, God. You are on the move, and you're wanting the hearts of women into Brazil to be changed and to hear this message. It's just kind of like he is putting all these puzzle pieces together, and he's preparing the soil of these women's hearts for such a time as this to receive this message. And my prayer and my heart's desire is that this message of True Woman 101 will spread like fire. Obrigada. Boa tarde. Acho que eu não preciso traduzir. Tá Ela bom. já pode falar tudo sozinha. It's an honor to be here with you today. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Truly, it's a bit emotional because looking out at you is really a dream come true. Na verdade, é bem emocionante para mim, porque olhando para vocês hoje é ver um sonho realizado. My friends that are closest to me know that if I find something good, I'm going to let the world know. Os meus amigos que são mais próximos a mim sabem que se eu encontro uma coisa boa, eu vou fazer tudo possível para que todas as pessoas recebam isso. It might be at the butcher, a good sale on meat. Pode ser um bom açougue, um bom desconto na carne. It might be an encouraging program that I've heard on the radio. Pode ser um programa muito encorajador que eu escutei no rádio. But I'm going to encourage others to take part and to participate. Mas eu vou encorajar os outros a tomar parte e participar disso. So seeing you all here today, hearing and beginning to hear this message of true womanhood is really a dream come true. Então vê-las hoje aqui, assistindo aos vídeos e ouvindo sobre a verdadeira feminilidade, é realmente um sonho se tornando realidade. This study has had a profound impact on my life. Esse estudo teve um profundo impacto na minha vida. And I'm so excited for you to be able to have the opportunity as well to participate in this study. Eu estou tão empolgada de que vocês tenham essa possibilidade de também participar desse estudo. This book was published just over a year ago, and over 3,000 copies of the book have sold. Esse livro foi publicado há mais ou menos um ano atrás e mais de 3.000 cópias já foram vendidas. Sem uma gota de propaganda. Só Deus. I'm curious to know, I know there are some women here that probably have done the True Woman Study. Eu estou curiosa para saber, eu acredito que aqui nós temos mulheres que já fizeram esse estudo. If you're one of those women that have done the study, would you please stand? Se você é uma dessas mulheres, por favor, você pode ficar em pé? Praise the Lord. Praise the Lord. Louvado seja Deus. If you have questions afterward, you can talk to them. Se vocês tiverem dúvidas depois, vocês podem falar com elas também.
But today I want to talk to you about a journey that began in my life 1 month after the video that you just saw was broadcast. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma jornada que começou na minha vida exatamente um mês após esse vídeo de lançamento do programa de Design Divino foi lançado. In January of 2016, our family had just arrived back in Brazil after spending several weeks in the United States. Em janeiro de 2016, a nossa família tinha acabado de voltar ao Brasil depois de ter passado algumas semanas nos Estados Unidos. Our daughter was married to our wonderful son-in-law at the end of December. Nossa filha tinha se casado com o nosso maravilhoso genro em dezembro. It was a month full of joy and celebration. Tinha sido um mês repleto de gozo e celebração. We arrived back in Brazil. Nós voltamos ao Brasil. Unpacked our suitcases. Desfizemos nossas malas. Ran to the grocery store. Fomos para o mercado. And went to bed anticipating a really good night of sleep. E fomos dormir ansiosos por uma boa noite de sono. The next morning, everything seemed normal. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Until I opened my Bible to read. Até que eu abri a minha Bíblia para ler. My vision was not right. Minha visão não estava boa, não. My mind seemed fuzzy. Minha mente parecia nebulosa. And I had to strain to read. E eu tinha que me esforçar para conseguir ler. When I reached for my cup of coffee, quando eu fui pegar o copo de café, I noticed that my depth perception was not right. Eu percebi que a minha visão de profundidade não estava boa. And something was wrong. Alguma coisa estava errada. I just assumed that I was having a vision problem. Eu presumi que eu estava tendo um problema de visão. So I scheduled an appointment with the ophthalmologist. Então, marquei uma consulta com o oftalmologista. So the next day, no dia seguinte, exams would show that my eyes were just fine. My vision was good. Os exames mostraram que meus olhos estavam bons. Minha visão não tinha nada de errado. But it wasn't normal. Mas não estava normal. We were advised to see a neurologist for further testing. O médico nos aconselhou para procurar um neurologista para testes mais profundos. The ficha had still not fallen. A ficha não tinha caído. On Monday, we met with our family physician first thing in the morning. Na segunda-feira, a gente foi para o nosso médico de família, primeira coisa. And he sent me to have a ressonância. Ele mandou ela fazer uma ressonância magnética. It was one of the longest afternoons of our lives as we waited to hear back from the doctor. Foi uma das tardes mais longas da nossa vida enquanto nós aguardávamos a resposta do médico. And that evening, the phone rang. Naquela tarde, o telefone tocou. My husband Joel answered the phone and I clung to him. O meu marido Joel atendeu o telefone e eu me segurei a ele. I could hear, I see. And then I felt teardrops, not mine, but Joel's. Eu podia ouvir, entendo. E aí eu senti lágrimas escorrendo, não as minhas, mas do Joel. He hung up the phone and said the words I never imagined hearing about myself. Ele desligou o telefone e eu ouvi as palavras que eu jamais imaginei ouvir a meu respeito. Cindy, it's an aggressive brain tumor. Cindy, é um tumor agressivo no cérebro. And we held each other and wept. E nós nos abraçamos e choramos. What do we do as women, sisters, daughters, wives, mothers,
aunts, grandmothers, when life takes a very different turn from what we envisioned? O que nós fazemos como mulheres, irmãs, filhas, esposas, mães, tias, avós, quando nossa vida toma uma direção diferente daquilo que nós tínhamos imaginado? We come here today dressing nicely, fixing our hair just right, smiling and putting on the appearance that all is well. A gente vem aqui hoje arrumadas, com o cabelo, né, penteadinho, com sorrisos e com uma aparência de que tudo está bem. But I'm quite sure that many of you here today are walking through your own valley. Mas eu tenho quase certeza que muitas de vocês estão aqui hoje atravessando o seu próprio vale. I'm here with you today not as a superwoman that has passed through trials and suffering with perfection and without scars. Eu venho aqui hoje para vocês não como uma mulher maravilha que passou por todos esses sofrimentos e tribulações com perfeição e sem feridas, but rather as a sister that has gotten extremely close to the shadow of death. mas como uma irmã que se aproximou muito da sombra da morte. My valley has taken me through brain surgery, O meu vale me conduziu a uma cirurgia de cérebro, removing a malignant tumor, removendo um tumor maligno. days that had been filled with ministry and caring for my family, Dias que tinham sido tomados com trabalhos com o ministério e tomando conta da minha família, were now filled with alarms going off, reminding me to take medication, estavam agora repletos de alarmes disparando para me lembrar de tomar as medicações. medication meant to bring good, brought unwanted side effects. Medicamentos que eram para me fazer bem, trouxeram muitos efeitos colaterais indesejados. 6 weeks of daily chemotherapy and radiation, 6 semanas com quimioterapia e radioterapia diárias. and 1 full year of oral chemotherapy. E um ano inteiro de quimioterapia oral. Thank God, 2 weeks ago I ended all treatment. Graças a Deus, 2 semanas atrás eu terminei todo o tratamento. Agonizing hair loss as I daily watched my hair going down the drain. Sofrendo pela perda do cabelo, quando diariamente eu assistia ele escorrer pelo ralo. Just praying that it would stop. Só orando para que parasse. In the end, I've lost over 3/4 of my hair. So difficult for a woman. No final, eu perdi mais de 3/4 do meu cabelo, o que é muito difícil para uma mulher. Não parece, mas é embaixo daqui, careca. For months, many of the basic tasks of life that I had always done, por meses, aquelas atividades domésticas diárias que ela sempre tinha feito, were left to my husband and sons to accomplish. Foram realizadas pelo marido e pelos filhos. And then the question, will I live or am I going to die? E aí a pergunta, eu vou viver ou será que eu vou morrer? What do we do as women when life takes a very different turn from what we envisioned? O que nós fazemos como mulheres quando a vida toma uma direção que nós não imaginávamos? One of the first things I encountered was asking myself, who is God and what do I really believe? Uma das primeiras coisas que eu percebi é que eu estava perguntando a mim mesmo, quem é Deus e o que realmente eu acredito? In the midst of suffering, I was forced to look at what I truly believed. No meio do sofrimento, eu fui obrigada a olhar para aquilo que eu realmente acreditava. I remember a day in June. Eu lembro um dia em junho. I looked in the mirror and I don't know another word, but it looked hideous.
Eu olhei para o espelho e eu não sei outra palavra, mas eu parecia horrenda. My immunity was so low that I had to wear a mask. Minha imunidade estava tão baixa que eu tinha que usar máscaras. And I felt so isolated from people. E eu me sentia tão isolada das pessoas. And I was so weary from the chemo. E eu estava tão cansada da quimioterapia. To be honest, para ser honesta, Jesus felt very far away. Jesus parecia muito distante. Many times throughout those months, muitas vezes durante esses meses, much in the same way Jesus asked his disciple Peter, bem parecido com como Jesus perguntou para o seu discípulo Pedro, I was reminded through his word. Eu fui lembrada pela sua palavra. Cindy, do you love me? Cindy, você me ama? Cindy, do you love me? Cindy, você me ama? Cindy, do you love me? Cindy, você me ama? Do you trust me? Você confia em mim? A.W. Tozer, a famous theologian, says, what comes to our minds when we think of God is the most important thing about us. Um importante teólogo, A.W. Tozer, diz que aquilo que vem às nossas mentes quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. During the initial days following the surgery, nos dias que seguiram logo a cirurgia, and over the coming months, e os meses em seguida, we found ourselves crying out to the Lord in prayer. Nós nos encontramos clamando e chorando ao Senhor em oração. As my husband has prayed for years, and now we found himself praying daily. Como meu marido já tinha orado por anos e agora ele ora diariamente. Lord, we base ourselves on who you are, not on our circumstances. Deus, nós nos baseamos naquilo que o Senhor é e não nas circunstâncias. He is sovereign. Ele é soberano. In control of all things. No controle de todas as coisas. He is good. Ele é bom. He is truth. Ele é verdade. Faithful. Fiel. Love. Amor. Creator. Criador. Redeemer. Redentor. Friend. Amigo. The solid rock. A rocha forte. Oswald Chambers says, listen. Faith is deliberate confidence in the character of God whose ways you may not understand at the time. Oswald Chambers fala, fé é a confiança deliberada no caráter de Deus, cujos caminhos você pode não entender ao momento. Fé é a confiança deliberada no caráter de Deus, cujos caminhos você pode não entender no momento. Even though I did not like or want to be in the situation, mesmo que eu não gostasse e não queria estar naquela situação, I found that trusting in him, eu encontrei que confiando nele, in his character, no seu caráter, in his word, na sua palavra, was providing a foundation. Estava provendo para mim o alicerce. Although I was weak and broken, mesmo que eu estivesse fraca e quebrada, he began showing me the joy and strength that comes from trusting. Ele começou a me mostrar o gozo e a força que vem de confiar. As the months progressed, conforme os meses foram passando, the initial adrenaline faded away. A adrenalina inicial foi esmorecendo. And it became clear that this was not something that was going to go away quickly. E ficou claro de que essa não era uma situação que ia passar rapidamente. I was going to undergo months of treatment. Eu iria ter que passar por meses de tratamento. 2-hour-long ressonâncias every 3 months. A cada 3 meses, ressonâncias magnéticas de 2 horas.
Would the cancer return? Câncer iria voltar? Would I be consumed with fear and worry? Eu seria consumida pelo medo e preocupações? Fear is a powerful enemy. O medo é um inimigo poderoso. And on this particular day, the Lord began to walk me through a passage of Scripture Nesse dia específico, o Senhor começou a me conduzir por uma passagem bíblica that would remind me of the power of His Word and the power of prayer. que me lembraria do poder da sua palavra e do poder da oração. Philippians 4 through 7. Filipenses 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. And my first thought was, really, Paul? Rejoice? E o meu primeiro pensamento foi, é isso, Paulo? Alegrem-se. As I read and meditated on this passage, it began to challenge me. Conforme eu li e meditei sobre essa passagem, ela começou a me desafiar. Ela não precisa de tradutora. What if I were to follow Paul's instructions, step by step? What would result? Se eu fosse seguir as instruções de Paulo, passo a passo, qual seria o resultado? And it didn't take long until I began thinking of the many reasons I had to rejoice. E não me levou muito tempo para eu começar a pensar nas várias razões que eu tinha para alegrar. My surgery had been a success. Minha cirurgia tinha sido um sucesso. As the surgeon reminded us, it was a total resection. Como o próprio cirurgião nos lembrava, tinha sido uma remoção total. Rejoice. Alegre-se. My recovery from surgery had been remarkable. A minha recuperação da cirurgia foi assim, incrível. I left the UTI in less than 24 hours. Eu saí da UTI em menos de 24 horas. Talking, walking, seeing and hearing. Falando, andando, vendo e ouvindo. Rejoice. Alegre-se. And since most of our family lives in the United States, como a maioria dos nossos familiares mora nos Estados Unidos, our church family, a nossa família da igreja, school community, comunidade da escola, and friends brought in meals, e amigos trouxeram refeições, washed clothing, lavaram nossas roupas, and met some of our most basic needs. E atenderam às nossas necessidades mais básicas. Rejoice. Alegre-se. Paul goes on to say, Paulo ainda fala, do not be anxious about anything. Não andem ansiosos por coisa alguma. But how was I to turn off the anxiety? Mas como que eu ia me desligar dessa ansiedade? But in everything. But in everything, with prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. I began to do just that. Eu comecei a fazer exatamente isso. I began talking with my Heavenly Father. Eu comecei a falar com meu Pai Celestial. Admitting my fears, my worries, admitindo meus medos, minhas preocupações, and just being honest before the one who knows me intimately. E sendo honesta perante aquele que me conhece intimamente. And over the next few hours, as I poured out my heart to the Lord, the deepest griefs, my worst fears, nas próximas horas, conforme eu fui
derramando meu coração ao Senhor com as minhas preocupações mais profundas, com as minhas dores mais profundas, I began to experience the peace of God, which transcends all understanding, guarding my heart and my mind in Christ Jesus. Eu comecei a experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando o meu coração e a mente em Cristo Jesus. Not only for me at that moment, não só para mim naquele momento, but those who know me best, mas para aqueles que me conhecem melhor, began to see the evidence of this in my life. Eles começaram a ver a evidência disso na minha vida. I am seeing the power of His Word and the power of prayer bringing peace, just as He promised. Eu estava vendo o poder da sua palavra e o poder da oração trazendo paz, exatamente como Ele tinha prometido. Not only did I see Him working in this instance, but also in my circumstances over the previous week and months. Eu estava vendo Ele trabalhar não só naquelas circunstâncias, naquele instante, mas dos próximos meses, dos meses anteriores e semanas anteriores. The morning of my surgery, someone texted my husband a photo of the student body of our school gathered in the gym praying for me. Na manhã da minha cirurgia, alguém enviou uma mensagem de texto para o meu marido com a foto do corpo de estudantes, de alunos da escola, reunidos no ginásio orando por mim. Powerful. Poderoso. Several days after my surgery, the surgeon came in for his daily visit. Alguns dias depois da minha cirurgia, o cirurgião entrou para visita rotineira. Each day he would comment that my recovery had been remarkable. Todo dia ele comentava como tinha sido excepcional a minha recuperação. We had told him many times about our faith in God. Nós tínhamos compartilhado com ele sobre a nossa fé em Deus. And that many people had been praying. E que muitas pessoas estavam orando. He asked Joel if we would be willing to pray for a surgery that he had the following day. Ele perguntou para o Joel se nós estaríamos dispostos a orar por ele para uma cirurgia que ele teria que fazer no próximo dia. This is one of the best, I think the best neurosurgeons in all of Brazil. Este é um dos melhores, eu acredito que é o melhor neurocirurgião do Brasil. And he was asking for prayer. E ele estava pedindo orações. They did not expect the surgery to go as well as mine. Eles não esperavam que a cirurgia que ele ia fazer ia ter um resultado igual ao dela, tão bom quanto o dela. Lógico, we agreed to pray. Eles concordaram, obviamente, em orar. When the surgeon arrived the following day and we asked him about the surgery. No dia seguinte, quando o médico chegou, eles perguntaram a respeito da cirurgia. And this is what he said. E isso é o que ele falou. It was incredible. Foi incrível. We had not expected things to go well. Nós não esperávamos que as coisas sairiam bem. In fact, it went exactly opposite of what we had imagined. De fato, ocorreu exatamente o oposto do que nós estávamos esperando. And the patient is doing well. E o paciente está bem. We were quick to give God praise. Nós fomos rápidos em dar louvor ao Senhor, a glória ao Senhor. And it was another opportunity for God's power to be seen through prayer. Foi uma outra oportunidade do poder de Deus ser visto por meio de orações. Was this passage of Scripture, this reminder to rejoice and pray, a one-time cure for anxiety and the fear that I was feeling? Essa passagem bíblica, essa lembrança de alegrar-se e orar, uma cura definitiva para toda a ansiedade e medo que eu estava sentindo? No. Não. But as fear and anxiety come, mas conforme vem o medo e a ansiedade, He's training my ear to hear truth from His Word.
Ele tem treinado os meus ouvidos para ouvir a verdade da sua palavra. And to take every thought captive, E levar todo o pensamento cativo. making it obedient to Christ. E fazendo ele se submeter em obediência ao Senhor. Each time I do, his peace is available. Cada vez que eu faço isso, a paz dele está disponível. You know, we women tend to be rather amazing people. Sabe, nós mulheres temos a tendência de ser pessoas maravilhosas. We can multitask, A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, work long hours, trabalha muitas horas, work with little sleep, trabalhamos tendo dormido bem pouco, run our homes, cuidamos das nossas casas, serve in the church, servimos na igreja, serve our children healthy food, servimos aos nossos filhos comida saudável, take our vitamins, tomamos nossas vitaminas, stay away from dangerous places, evitamos lugares perigosos, thinking all along that we are in control. pensando o tempo todo que nós estamos no controle. The truth is we are not. A verdade é que nós não estamos. Suffering is a part of life. Sofrimento é parte da vida. Jesus tells his disciples in John 16:33, Jesus fala aos seus discípulos em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. suffering often brings us into a place of seeing our need to depend on Jesus. O sofrimento geralmente nos traz a um lugar de ver a nossa necessidade de dependência de Jesus. And it's often in our most difficult circumstances where we are able to see our need for him. E é com frequência nas nossas situações mais difíceis que nós conseguimos reconhecer a nossa necessidade de depender de Deus. Why suffering? Por que sofrimento? Romans 5:3-4 says, Romanos 5, 3 a 4 diz: Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. These are good things. Essas são coisas boas. Good things being produced in us. Coisas boas sendo produzidas em nós. But the path of suffering is not the way we would choose to accomplish it. Mas o caminho do sofrimento não é o caminho que nós escolheríamos para alcançar isso. A pastor in the United States said, if dependence on Jesus is the objective, then weakness is an advantage. Um pastor muito conhecido nos Estados Unidos fala: se dependência em Jesus é o objetivo, então a fraqueza está em vantagem. Suffering not only produces character and hope, but it tends to bring our true priorities into focus through weakness. Sofrimento não somente produz caráter e esperança, mas tende a fazer com que nós vejamos as nossas reais prioridades no foco das fraquezas. 2 Corinthians 4:7-9 says, 2 Coríntios 4, 7 a 9 diz: Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. I've come to realize that our jars are broken so that Christ can shine through us.
Eu vim a entender que os nossos vasos são quebrados para que Cristo brilhe por nós. But why? Mas por quê? To show that this all-surpassing power is from God, not from us. Para mostrar que esse poder é de Deus e não de nós. E não de nós. We are weak, but in our weakness, He is able to show His power. Nós somos fracos, mas nas nossas fraquezas Ele pode mostrar o seu poder. At the beginning of 2016, before cancer, no começo de 2016, antes do câncer, my husband and I were talking about our goals for the coming year. Meu marido e eu estávamos conversando sobre os nossos objetivos, os nossos propósitos para o próximo ano. We were desiring to be more intentional with our lives. Nós estávamos desejosos de ser mais intencionais com a nossa vida. Intentional in the things that really matter. Intencionais com as coisas que realmente importam. Investing in others for eternity. Investindo em outros para a eternidade. And through this suffering, through this trial, e por este sofrimento, por essa provação, the Lord has given us many opportunities to do just that. Deus tem nos dado muitas oportunidades para fazer exatamente isso. So, de novo, what do we do as women, as wives and mothers when life takes a very different turn from what we envisioned? Então, novamente, o que a gente faz quando nós, como mulheres, esposas, mães, quando nossas vidas tomam uma direção que não esperávamos? As believers in Jesus Christ, we have hope. Como filhos de Deus, nós temos esperança. Although the wind is blowing, mesmo que o vento esteja soprando, the rain is pouring and we cannot see clearly, a chuva está uma tempestade, a gente não consegue ver através. We base ourselves on Jesus. Nós nos firmamos em Jesus. We take hold of His word. Nós nos apropriamos da sua palavra. And it becomes an anchor. Isso torna a nossa âncora. And we turn our minds and our hearts to truth, even though our circumstances seem impossible. E nós direcionamos os nossos corações e as nossas mentes para a verdade dele, mesmo que as nossas circunstâncias pareçam impossíveis. We pray trusting in His power and strength rather than our own. Nós oramos confiando no poder dele e na sua força e não na nossa. And then we remember that God is sovereign, in control of all things. E depois nós nos lembramos que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. And we see our broken vessels and realize that somehow nós vemos os nossos vasos quebrados e entendemos que de alguma forma that He is working all things together for good. Que Ele está operando todas as coisas para o bem. He's calling us to trust Him and to obey. Ele está nos chamando para confiar e obedecer. When I was 5 years old, quando eu tinha 5 anos, I attended a vacation Bible school. Eu fui para um acampamento bíblico. During that week, naquela semana, I heard over and over the gospel, the good news. Eu ouvi várias e várias vezes o evangelho das boas novas. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. For God so loved the world. Porque Deus amou o mundo. That He gave His only Son. Que Ele deu seu único filho. That whoever believed in Him would not perish. Para todo aquele que crê não pereça. But would have eternal life. Mas tenha vida eterna. If we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just to forgive us our sin. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. And to cleanse us from all unrighteousness. E de nos purificar de toda injustiça. As I heard these truths repeated, conforme eu vi essas verdades repetidamente, I began to understand. Eu comecei a entender. And I realized that I was a sinner.
E eu entendi que eu era uma pecadora. That God had sent His Son for me. Que Deus tinha mandado o seu filho para mim. He took my punishment on Himself. Ele ele recebeu o meu castigo sobre si. The only person that could pay for my sin. A única pessoa que podia pagar pelos meus pecados. And He died in my place on E the ele cross. morreu no meu lugar, na cruz. And it was there kneeling with my mom. E foi ali, ajoelhando com minha mãe, that I prayed to Jesus, que eu orei para Cristo, confessing that I was a sinner, confessando que eu era uma pecadora, and asking Him to forgive me, pedindo que Ele me perdoasse, and to come into my heart and be my Lord. E entrasse em meu coração e fosse meu Senhor. What do we do when life takes a very different turn from what we envisioned? O que nós fazemos quando a vida toma direção muito diferente daquilo que imaginávamos? What would this season of my life look like had I not known Jesus? Como este momento da minha vida seria se eu não tivesse conhecido de Cristo? This is a thought I have pondered over and over in the past months. Esse é um pensamento que eu tenho refletido em cima nesses últimos meses. The journey is not easy. A jornada não é fácil. I've cried more tears in the last 14 months than I probably have cried in my entire marriage. Eu chorei e derramei muitas mais lágrimas nesses últimos 14 meses do que eu acredito que eu chorei em 25 anos de casamento. And as my husband said often over these past months, e como meu marido tem falado repetidamente nos últimos meses, we don't know what the future holds, but we do know who holds the future. Nós não sabemos o que nos espera para o futuro, mas nós sabemos quem segura o futuro. Who holds your future? Quem controla o teu futuro? Have you surrendered your life to Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? If not, my hope and my prayer is that you will not leave here today without that assurance. Se você ainda não fez isso, a minha esperança e a minha oração é que você não saia daqui hoje sem fazer isso. Jesus is a gentleman. Jesus é um cavalheiro. He does not force himself on anyone. Ele não força a presença dele em ninguém. But he does pursue us. Mas ele vem atrás de nós. And he offers himself to you. Ele se disponibiliza para você, se oferece a você. My prayer is that you will not put off knowing him another day. E a minha oração é que você não passe mais nenhum dia sem conhecê-lo. As with me, como aconteceu comigo. We do not know what tomorrow will bring. Nós não sabemos como será o amanhã. When these trials come, quando essas provações vêm, which they will, e elas virão, I pray that you will have Jesus at your side, just as he has been with me. Eu oro para que você tenha Jesus ao seu lado, da mesma forma como ele está comigo. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, we thank you and praise you for this day that you've given to us. Nós agradecemos e louvamos por esse dia que o Senhor tem nos dado. And we thank you, Lord Jesus, for the opportunity of being together. E agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. And for all of us hearing truth. E para que por todos nós podemos ouvir a verdade. Father, I pray that you would bless my words. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe minhas palavras. And I pray your blessing on these women. E eu oro as suas bênçãos sobre estas mulheres. And I pray, Father, e eu oro, Senhor, that as many of these women begin studying your word, conforme muitas dessas mulheres comecem estudando a sua palavra, and understanding what it means to be a true biblical woman, e entender o que é ser uma verdadeira mulher de acordo com a palavra de Deus. I pray, Lord Jesus, that you will bring transformation in these lives. Eu oro para que o Senhor traga transformação nessas vidas. Thank you for your word. Obrigada pela sua palavra. It's in your name that we pray, Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.